vai procurar, porque tem. Se não trocou a lâmina, e isso é muito difícil acontecer hoje em dia, tem lesão de alto grau. Então, ela tem um valor preditivo positivo muito bom. E ela tem uma especificidade boa, quase aqui de 100%, 95% ou mais. E o teste de DNA do HPV, toda vez que nós aumentamos a sensibilidade de um teste, quem mexe em laboratório sabe disso, quando eu vou muito na sensibilidade, eu perco na especificidade. O ideal seria eu encontrar aquele ponto lá que eu tenho o melhor desempenho do teste, que é o que todo teste procura fazer. O que eu faço? Diminuo um pouco a sensibilidade dele, eu vou detectar, quando eu detecto, nós estamos falando de sensibilidade e especificidade para doença, não é detecção de vírus. Detecção de vírus, qualquer desses testes biomolecular detecta 100% das pessoas que têm. Nós estamos falando para doença que me interessa, que é câncer e doença precursora, de alto grau. Você tem uma especificidade um pouco pior, se bem que os últimos trabalhos também têm mostrado uma média aí de 94%, acima de 90% de especificidade também para o método biomolecular. Quando? Quando eu seleciono a população em que me interessa, que são as mulheres acima dos 30 anos, 35 anos. Quando eu encontro HPV, eu tenho muito risco de encontrar doença, que é essa que eu estou falando, lesão de alto grau e câncer. Então, eu melhoro o desempenho. Esquece a menina de 15, essa não pode fazer, não deve fazer biologia molecular. E aí, aquilo que eu falei, olha, isso aqui são dados mundiais, são estudos de meta-análise, olha aqui, citologia cervicovaginal média de 51% de sensibilidade e 98% de especificidade. Aqui, estudos canadenses e europeus, o Jack Cusi, que é um dos maiores epidemiologistas aí no estudo é o inglês, em termos de estudos de HPV, assim como o nosso brasileiro que está no Canadá, que é o Eduardo Franco, não sei se alguém aqui já ouviu falar. O Eduardo era de Campinas, acabou indo morar em Montreal, e é professor da Universidade McGill. E estuda muito HPV, é um dos caras mais publicados aí, que está na maior parte das publicações mundiais em relação a estudos de HPV, de epidemiologia. Está aqui, olha, 53% e 96%. Então, isso não muda. Dados do FDA, 50% das citologias falham nos Estados Unidos para a detecção de lesão de alto grau e câncer. E aí, aquilo que eu falei, como é um teste que falha, eu preciso fazê-lo várias vezes, e eu vou diminuindo a falha. Então, hoje eu fiz, 50% eu não detectei. Se eu pegar esses 50% no ano que vem e fizer de novo, eu vou detectar 50% delas. Então, olha, 2 coletas anuais consecutivas, eu vou ter 51%, mais 51% dos 49% que ficaram falso negativo, eu vou para 76% de sensibilidade aqui, de detecção. Se eu fizer um terceiro ano nessa população, vai lá, 76%, que eu parti daqui, mais 51% do que ficou sem detectar aqui, de 24%, vou para 88%. Então, assim, eu vou precisar fazer isso todos os anos, para talvez em 10 eu chegar aqui, talvez eu tenha perdido lá os mesmos que a biologia molecular venha a perder. Como é que é feito o rastreamento hoje no Brasil? Prioritariamente entre 25 e 59 anos, sendo feitos 2 testes de exames com um intervalo de 1 ano e que sejam normais, eu posso passar a fazer esse rastreamento a cada 3. Nenhum dos colegas que eu tenho faz a cada 3. As mulheres do consultório fazem anualmente, quando não vem lá por causa de um corrimento e faz de novo. E não é o teste para ver corrimento, não é. O teste para ver corrimento é GRAM. Coloração pelo GRAM, não é Papa Nicolau. Ele vê também a flora, mas não é. Então, faz mulher fazendo a cada 6 meses e um monte sem fazer. Este aqui é o guideline, a diretriz do INCA para rastreamento do câncer do colo. E não mudou, é isso aqui. E a meta era alcançar 80% da população-alvo, que aí você tem um impacto no sentido de diminuir a incidência do câncer do colo. E aí, o que acontece? Tem o exame disponível no Brasil? Tem o exame disponível no Brasil. Ele cobre todo mundo? Talvez ele não cubra todo mundo. E aí nós temos dados aqui que mostram, DataSUS. Se você for no DataSUS, você fica sabendo. Eu não sei quem foi a mulher que fez, mas eu sei quantos exames o SUS pagou. Aí você vai na medicina privada e na medicina pública, você tem lá um índice por faixa etária. Se eu for pegar a faixa etária que mais nos interessa, eu vou ter números aí que ficam por volta dos 14%, 15% de cobertura. Talvez esse seja um motivo. Se eu pegar a medicina pública com esse número e a medicina privada com talvez um número parecido, eu vou ter uma cobertura da população que talvez não passe de 40% a 50% da população feminina alvo.
né? Não chego nem de longe naqueles 80%. E aí vem a vacina, né? Se a vacina for dada, ela vai ser dada em quem tem 9 a 26 anos, que é o que a vacina que tem um intervalo maior preconiza. A outra é de 10 a 25. Então, 9 a 26 englobam as duas vacinas, né? Eu vou vacinar essa população. Qual que é a minha população-alvo? Hoje, mulher com mais de 35, 30 anos. Está fora, ela está fora. Então, eu preciso continuar rastreando. É essencial, porque essa mulher nem sequer, mesmo que eu estivesse dando vacina para todo mundo, essa mulher nem sequer vacinada estaria sendo. Ela precisa ser vista. E as meninas estão sendo vacinadas? Precisam ser vistas, por quê? Porque ela está sendo vacinada para os 4 tipos virais aqui, né? Dependendo da vacina que toma. Mas os que me interessam são 16 e 18. São só esses tipos, mesmo que tenha uma reação aí de uma proteção cruzada com alguns que são bem próximos deles aqui em termos de semelhança no DNA, eu não vou ter uma cobertura de 100%, talvez não passe dos 80% de prevenção. E como é que vai ficar esses vírus que são menos comuns hoje, quando eu tiver a diminuição dos outros? Será que vai ter uma ocupação desse espaço aí? Existe uma competição entre eles? Ou seja, isso tem muita importância, porque essas mulheres que estão sendo vacinadas precisam ser rastreadas ainda. Ela não pode falar, olha, não vai ter nada mais. Não, ela precisa ser rastreada, não pode esquecer disso. E o que vai acontecer se eu tiver uma cobertura muito grande da população feminina? Eu vou diminuir aquele número que eu falei lá de 0,17%, que era pequeno, eu vou diminuir a prevalência da doença na população. Vai ficar mais difícil eu encontrar uma pessoa doente. E vai ficar mais difícil ensinar o citotécnico, o citopatologista, porque ele vai ler lâmina, não tem nada, passou uma que tinha. Né? Aquela monotonia, o cansaço, vai acabar deixando passar. Então, aquele valor preditivo positivo de falar quando tem, vai diminuir da citologia. Ou ele vai ficar tão preocupado em não deixar passar, que ele vai começar a separar tudo que que vai impactar no valor preditivo positivo. Né? Tudo que é porcariazinha. Vai lá para rever, para fazer colposcopia, ou seja, vai piorar o valor preditivo positivo. Quando eu falei, quando tem, né? Vai passar a não ser mais quando tem. É quando tem, talvez tenha. Né? Porque ele está preocupado em não deixar escapar nada, vai acabar fazendo isso. Aumenta o número de falsos negativos, diminui o valor preditivo positivo e aumenta o número de falsos positivos. E aí tem modelos que estão sendo feitos, que já foram aprovados no mundo, que foi primeiro o serial, que fazia a citologia e depois fazia o teste de reflexo do HPV. Tem o serial ao contrário, faz o teste do HPV, que talvez seja o que a gente, que tenha melhor desempenho, que a gente tem proposto, teste do HPV. Se ele é positivo, aí no mesmo material que você colheu, que está preservando célula, você vai lá e faz a sua lâmina. Talvez um pouco diferente do E6 e E7, aí, essa proposta. Né? Fazer a morfologia seguir, depurar o trabalho da morfologia, que ela é super importante, ela faz diagnóstico também. Né? Então, vou ver menos lâminas com muito mais risco de doença nela. Vou ver melhor. Isso acontece com nós clínicos. Quando eu faço uma colposcopia baseada num Papa Nicolau alterado, eu falei para vocês, quando vem em alto grau, você acha onde está, porque tem. Então eu desmonto essa mulher, né? Eu vou no canal, vejo de novo, faço curetagem de canal, peço para o patologista me falar em que porção. Lá na escola a gente colhe lâmina tríplice ainda, né? Endocervical, fundo de saco, junção escamocolunar e fundo de saco, né? Na mesma lâmina tem as 3 porçõezinhas meio separadinhas. Onde está? Está no canal? Porque aí eu vou direcionado, então faço curetagem de canal, colho outras lâminas só de canal, quando ele fala predomina no canal, né? Para tentar fazer o diagnóstico. Ele falou que tem. Então eu faço uma colposcopia diferente. A mesma coisa vai acontecer com quem lê a lâmina de Papa Nicolau. Ele vai ler de forma diferente, porque ele sabe que tem um HPV, que é uma mulher de 35 anos, que ela tem mais risco de ter doença. Então ele vai tentar achar doença na lâmina. E, em paralelo, fazer as duas coisas para os dois, né, para todo mundo, que é o que tem se feito nos Estados Unidos. Todas as mulheres em determinados estados fazem cito e HPV ao mesmo tempo, que não aumenta muito a sensibilidade e acaba diminuindo um pouco a especificidade. Então, talvez não precise disso, talvez esse aqui seja o caminho melhor. Já que todos os casos são virtualmente causados por HPVs de alto risco, a proposta talvez seja essa mesma aqui, ó. Mudar o paradigma, o modelo de rastreamento com teste de DNA, que é o que vem demonstrando em vários países. Eu vou correr um pouquinho mais, porque acho que eu já passei muito do tempo. Aqui não vibrou ainda, mas acho que eu já estou chegando no final. Isso é interessante, né? Da história do risco. Olha, aqui no tempo, né, decorrido para que com a citologia negativa
eu detecte lesão de alto grau, comparado com o teste biomolecular. Para mesmo momento, né, olha aqui, ó, olha a quantidade de falso negativo aqui, ó. Então, o teste biomolecular tem um desempenho melhor. Tem um desempenho melhor, com certeza. Por que alto risco? Porque não adianta eu fazer baixo risco. Só vai, se tem muita gente que justifica não fazer teste de HPV, porque a mulher vai ficar nervosa, vai brigar com o marido. Primeiro que assim, ela vai ficar nervosa, você precisa conversar com ela e explicar direito o que é aquilo, né? De preferência, talvez até na frente do casal. Se você conversar direito, muitos desses problemas diminuem. Ela não vai pular pela janela, porque ela vai pular pela janela na hora que ela souber que ela tiver câncer também, né? Na hora que ela tiver essa notícia. Então, não adianta nada eu esconder, porque o Papa Nicolau, se fizer diagnóstico de alteração também, é só porque ele tem um outro nome, um outro jeito de descrever, mas o que significa aquilo? Tem vírus também, é uma DST do mesmo jeito. Então, se eu fizer diagnóstico de HPV de baixo risco, só vai complicar, porque aquilo não tem significado importante clínico nenhum. Aquilo vai desaparecer, não tem impacto em termos de câncer do colo. Então, é só por aqui mesmo. Né, que com isso eu vou ter um aumento na minha detecção de lesão de alto grau, certo? Com isso eu vou aumentar, melhorar meu diagnóstico, que é o meu objetivo principal. Meu objetivo é buscar lesão precursora de alto grau e diminuir a incidência de câncer do colo. Isso aconteceu em todos os países onde diminuiu. Diminuiu o câncer do colo e no primeiro momento você aumenta, no primeiro round, você tem aumento do número de casos de câncer, porque você começa a detectar mais. Num segundo momento você vai ter um aumento das lesões precursoras de alto grau. Você vai começar a ver antes. E talvez, com o decorrer do tempo de tratamento, você comece a diminuir isso também. Vamos lá, objetivo, melhorar a qualidade do rastreio do câncer do colo, detectar mulheres de risco aumentado, né, de lesão de interepitelial de alto grau, né, até um período aí de 36 meses após a realização do teste. Isso é outra coisa, um teste de HPV negativo, eu tenho no mínimo 3 anos de segurança de que essa mulher não vai ter nenhuma lesão de alto grau. O risco dela desenvolver é 0,08% nesse decorrer desse período. Então, eu não preciso ficar fazendo testes seguidos. Eu posso, no mínimo, intervalo de 3 anos. Tem gente falando em 5. Né? A proposta hoje, média, talvez sejam 5. E se eu faço 2 intervalos de 5 negativos, uma mulher que chegou aos 40 anos, talvez eu não precise mais, porque o risco dela adquirir infecção e ter doença é muito pequeno, se você pegar as curvas atuais de incidência hoje. Então, eu posso passar, talvez, a fazer a cada 10. Né? Então, o custo vai diminuir de um teste que se fala caro, mas o custo, no geral, acaba diminuindo. E outra, ninguém computa o custo do tratamento do câncer do colo. Esse que é um dos grandes problemas. Né? Ninguém computa isso. Falando um pouquinho do teste que a Renata já colocou aqui, que é o teste de captura híbrida, né? Só de estudo populacional, não estou falando de mulheres que já se submeteram a esse teste. Aqui no Brasil ele está disponível desde 95 para uso clínico. Mas isso aqui são estudos científicos, né? São populações que foram seguidas. Você tem mais de 1 milhão de mulheres que foram testadas, isso sem contar os outros métodos de biologia molecular. Então isso está mais do que comprovado. Está mais do que comprovado de que isso é favorável. E aí você tem os últimos estudos aqui, mais uns mais recentes, que envolve aí o México, né? Você tem grandes estudos, e eu vou levantar um pouquinho aqui, ó, este aqui, que é um estudo de um país que se diz aí, que está dentro dos BRICS, né, que talvez se pareça um pouco com o Brasil, né? São os países aí que estão na moda, né? Instituto Gesta, pesquisa e diagnóstico em saúde.